Insights, o podcast do Bradesco. Abraçar uma outra moeda, que é digital, que ninguém está no comando, que não tem um banco central definindo a emissão, que é o Bitcoin, é mais fácil para o brasileiro. E para o brasileiro que já teve hiperinflação, que já teve diversas moedas, que já teve cenário há muitos anos atrás de controle de capital, entender a beleza de uma moeda que é imune a tudo isso, acho que é mais fácil. Por isso que a gente está bastante convicto que o Brasil vai liderar esse movimento e a gente, como companhia, gostaria de estar na frente dessa transição. Bitcoin já tem aí basicamente 16, 17 anos de existência. É o único que efetivamente se estabeleceu e irá crescer como reserva de valor. É totalmente descentralizado e funciona como uma moeda global. É o ouro digital, ou podemos chamar o ouro o Bitcoin analógico. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Marcelo Mizrahi e este é o Insights, seu podcast semanal. O Bitcoin é o ativo que mais valorizou nos últimos anos e um dos assuntos mais comentados no momento. Vimos o surgimento de várias companhias chamadas Bitcoin Treasury Companies, sendo a mais famosa delas a MicroStrategy. Atualmente, a Strategy, com valor de mercado em torno de 80 bilhões de dólares. No Insight de hoje, vamos conversar com Guilherme Gomes, fundador e CEO da Orange BTC, a maior Bitcoin Treasury da América Latina. Uma empresa que tem como missão acelerar a adoção do padrão em Bitcoin brasileiro, que inaugurou esse segmento na Bolsa no último mês. Guilherme, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. Também está conosco o superintendente da cobertura de instituições financeiras do Bradesco BBI, o Renato Salvador. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Guilherme, pela participação. Bom, pessoal, acho que a ideia aqui, como a gente falou, acho que é falar um pouco sobre a Orange BTC, né? E acho que na figura do Guilherme, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouco, Guilherme, assim, a sua trajetória, né? Assim, como é que você veio parar na Orange, né? Como é que a Orange surgiu? E acho que uma parte bem legal é você trazer um pouco da origem dos sócios, né? Que estão com você nessa jornada, né? A gente vê vários nomes conhecidos, mas acho que é super importante para a gente entender um pouco como é que você juntou esse time de feras aí. Então vamos lá. De novo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o que a gente está construindo na Orange BTC. Eu sou o fundador, CEO da empresa e um pouquinho da minha trajetória. Sou brasileiro, nascido e crescido, passei a maior parte da minha vida aqui em São Paulo e daí abri minha primeira empresa ainda durante a faculdade, toquei aquele negócio por uns 7 anos. E chegou em 2016, eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer um MBA, lá um mestrado em negócios em UCLA, com o objetivo de ficar um pouco mais perto de finanças e tecnologia, achar algum novo conceito, alguma ideia e trazer para o Brasil. E o que aconteceu foi que eu fiquei 2 anos nesse curso e de lá, em vez de voltar para o Brasil, eu acabei entrando num fundo norte-americano chamado Bridgewater Associates, fundado pelo Ray Dalio, que é um dos grandes nomes aí de macroeconomia e investidores do mundo. E eu fui para inicialmente trabalhar com o Ray. O Ray estava fazendo a transição dele de CEO, fundador, principal nome daquela casa, migrando para o conselho e criou um time de estratégia interna para ajudar ele nessa transição. Eu fui uma das pessoas que trabalhou nesse projeto, fiquei basicamente 1 ano nessa função e depois migrei para um outro time, ainda dentro da Bridgewater, focado em distribuição dos fundos. A empresa estava crescendo globalmente, entrando no Brasil, na Ásia, na Europa, e montou um time de distribuição e crescimento global. Eu acabei ficando 3 anos nessa função. E esses anos da Bridgewater foram bem importantes para mim. Porque aprofundou bastante meu conhecimento sobre macroeconomia, sobre como os mercados funcionam. O Ray Dalio, à época, estava escrevendo o livro The Changing World Order, que ele conta um pouco sobre os ciclos financeiros e econômicos globais e me ajudou muito a compreender um pouco sobre macroeconomia. Eu já estava envolvido em Bitcoin, conheci Bitcoin mais profundamente, comecei a estudar a fundo ali em 16, 17, quando mudei para os Estados Unidos. Fiquei ainda mais fascinado nesse conceito de uma moeda descentralizada, digital, entre 18 e 20. Em 2020, migrei todo o meu patrimônio para Bitcoin, então fiquei muito focado no ativo. Em 2022,
depois de tentar de algumas formas fazer a Bridgewater abraçar o Bitcoin, não foi bem sucedido e achei que era por bem migrar 100% para a indústria e sair desse fundo tradicional norte-americano para entrar numa empresa chamada Swan Bitcoin, uma empresa também americana, focada 100% em Bitcoin. E foi ali que eu fui mais a fundo na indústria, fiz vários contatos e acabei ainda mais aumentando minha convicção na tese. E no ano passado, em julho, agosto de 2024, era o momento de voltar a empreender. Eu tinha aquele sonho grande de trazer algum conceito novo para o Brasil, algum novo modelo de negócio, e achei que era o momento de fazer essa jornada no ano passado. Acabei saindo da Swan em agosto, comecei a trabalhar no que hoje se tornou a Orange BTC em setembro, outubro do ano passado, e como você comentou, listamos oficialmente aqui na B3 no comecinho do mês de outubro. E só falando um pouco do time, dessa jornada, acho que o meu cofundador é um amigo de infância, o Giga Afonso Ferreira, alguém que tem uma carreira muito bem sucedida no mercado nacional de empresas de capital aberto. Ele foi CEO, CFO da Bioma Educação e é alguém que eu conheço desde quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Então, foi uma das primeiras pessoas que eu acabei ligando quando eu estava com esse conceito de fazer uma tesouraria de Bitcoin. Inicialmente estava pensando muito no mercado norte-americano e o Giga foi que falou, putz, tem bastante oportunidade no Brasil, porque a gente não pensa em trazer esse modelo muito bem sucedido nos Estados Unidos e em outros países do mundo para o Brasil. E daí a gente começou a trabalhar junto e começamos a montar o time. E daí que é um pouco que a minha trajetória foi importante na construção do time da Orange. A gente tem como o presidente do conselho o Josh Levin, que foi meu chefe na Bridgewater. É um cara que tem aí quase 30 anos de mercado de capitais, passou basicamente 15 anos trabalhando na BlackRock, tocava toda a área de investimentos alternativos da empresa e depois ficou lá na Bridgewater uns 5 anos, onde a gente trabalhou junto. Então eu convidei o Josh para integrar o time tocando o conselho e a gente montou um conselho muito forte. Além do Josh Levin, a gente tem o Eric Weiss, que é também americano. E o Eric Weiss foi quem introduziu o Michael Saylor. Você mencionou um pouquinho aqui na abertura que a MicroStrategy, atualmente a Strategy, foi a empresa mais bem sucedida nesse modelo de tesouraria de Bitcoin. E quem introduziu o Saylor ao conceito do Bitcoin foi o Eric Weiss. São amigos pessoais de longa data e o Eric é como se fosse um advisor para o Saylor. E ele entrou como conselheiro da Orange para ajudar a gente a construir essa história no Brasil. E temos 2 brasileiros no conselho também, de peso. Um é o Fernando Urich, que acho que é um dos caras que mais entendem de Bitcoin no Brasil e na América Latina. Ele escreveu o primeiro livro sobre o assunto em português lá em 2014 e educou milhões de pessoas sobre o assunto. Então o Urich também está conosco no conselho. E, por fim, o Júlio Kaplan, que foi um dos cofundadores da XP, fundou o que era uma empresa de educação lá no começo dos anos 2000 e acabou tocando a companhia até a abertura do capital na Nasdaq. E o Júlio também está no conselho. Então é mais ou menos esse o time, e é um time que mescla um pouco a minha história de mercado de capitais e Bitcoin nos últimos anos. E Gui, para quem está se familiarizando com o tema, como é que você explicaria rapidamente o que é uma Bitcoin Treasury Company e quais são um pouco do racional do investimento via uma Treasury Company ao invés do investimento direto em Bitcoin? Então, tem vários modelos dessas tesourarias de Bitcoin ao redor do mundo. Acho que a mais clássica e bem-sucedida é a Strategy, uma empresa norte-americana que era focada em software. Então, pense que era uma empresa focada em desenvolvimento e venda de software. Eles estavam lá com a empresa estagnada, e ele percebeu o Saylor como líder da companhia que uma forma de reinventar a empresa era diversificar o caixa de dólares que estavam sendo impressos de maneira sem limite pelo Banco Central norte-americano para o Bitcoin, um ativo finito descentralizado. E ele começou essa jornada lá em 2020. A empresa, à época, valia $1 bilhão e ele tocou essa companhia até hoje, que está valendo basicamente $100 bilhões. Eles tinham inicialmente
mais ou menos 20 mil bitcoins em balanço. Foi a primeira compra que eles fizeram em agosto de 2020 e acabaram de ultrapassar 640 mil bitcoins em balanço. Como o Bitcoin transformou a empresa? Ele basicamente uniu o mercado de capitais e todos os instrumentos que existem dentro do mercado de capitais, ações, dívida e outros instrumentos, com o Bitcoin. E, ao ter um balanço extremamente robusto num ativo escasso como o Bitcoin, hoje em dia, em valor de mercado, aí tem basicamente 70 bilhões em Bitcoin. Ele consegue emitir diversos títulos financeiros para continuar acumulando esse ativo. Então, ele emite dívida, ele emite dívidas preferenciais, ele emite ação, e com isso, ele continua comprando Bitcoin, capitaliza a companhia, e a métrica mais importante para a companhia Strategy e outras do setor é o montante de Bitcoin por ação. Então, quando você está pensando nesse tipo de exposição, você está querendo entender como que a sua exposição indireta ao Bitcoin, através de títulos dessa empresa, cresce ao longo do tempo. Só como referência, o Saylor cresceu desde o início da história dele em basicamente 250% a exposição dos seus investidores em Bitcoin. Então, se uma ação, lá no comecinho da jornada, era igual a 1 Bitcoin, hoje em dia, essa mesma ação é igual a 3,5 Bitcoins. Então, é bem robusto o que ele fez. Obviamente que com isso a empresa se valorizou tremendamente, retornou até mais que o Bitcoin nesse período. Mas por que isso acontece? Porque existem diversos tipos de investidores no mundo. Na verdade, os maiores pools de capital no globo só podem investir em renda fixa ou renda variável. Não podem ainda investir em criptoativos, Bitcoin ou commodities. Então, ele consegue emitir títulos financeiros que funcionam para esses grandes investidores que estão, de outra maneira, proibidos de ter exposição a esse mercado. E com isso que ele gerou esse novo modelo de negócio e atualmente ele está muito focado em emitir dívidas perpétuas. Então pensa que ele está oferecendo papéis aí como se fosse uma ação preferencial que paga 10% ao ano em dólar perpetuamente. Então um novo modelo de negócio juntando o Bitcoin, o retorno que o Bitcoin oferece e o mercado de capitais. Esse modelo se disseminou pelo mundo inteiro, no Japão, na Inglaterra, na França, e agora a gente traz algo parecido para o Brasil com a Orange. A Orange tem um fim, uma missão principal. A gente quer ajudar a disseminar o Bitcoin e o que a gente chama de padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina. A gente tem bastante convicção que o Bitcoin se tornará uma reserva de valor global, que daqui a 5, 10, 15 anos, grandes nações do mundo, grandes empresas e a maioria das pessoas terão uma parte de suas riquezas nesse ativo. E isso irá trazer um novo modelo de negócio, novos serviços, novas demandas, e a gente quer estar na frente desse movimento, ajudando com essa transformação. Então esse é o nosso sonho grande, ajudar nessa migração desse novo padrão. E começamos com 2 atividades principais. Um foco muito grande em educação, ajudar a educar o mercado, o que é o Bitcoin, como é que funcionam empresas que trabalham nesse segmento, quais são as características desse ativo e por que nós temos bastante convicção que o Bitcoin é a melhor moeda já criada no mundo. E a outra atividade importante é essa atividade de tesouraria, replicando um pouco o que eu acabei de explicar que o Saylor fez nos Estados Unidos e outras empresas fizeram ao redor do mundo. Você usa o mercado de capitais para emitir títulos financeiros, dívidas, ações preferenciais, ações comuns, capitalizar a companhia, comprar Bitcoin e gerar para o investidor um acréscimo de Bitcoin por ação ao longo do tempo. Então é mais ou menos essas 2 frentes de trabalho que a gente está focado no início. Legal, bacana. Até já que você falou do início, né? O que seria o sonho grande, né? Quando a gente olha a Orange daqui a 10 anos, onde que, além desses outros 2 negócios, que outros negócios a Orange poderia participar também? Então, a gente temos bastante convicção que isso já está até acontecendo nos Estados Unidos. Quando você vê um mercado que está um pouco mais à frente que o brasileiro, ao meu ver que é o americano,
existem atualmente 40 ou 50 empresas listadas na Nasdaq que estão focadas nesse segmento. E essas empresas oferecem uma gama de serviços. Então tem custódia, pagamento, tem dívida. Então pense o seguinte, você tem aí um valor importante em Bitcoin. Você não quer vender seu Bitcoin, porque você ainda tem convicção no ativo, você não quer ter consequências tributárias. Você pode tomar um empréstimo colocando o seu Bitcoin como colateral. Então você coloca o Bitcoin como colateral e tira um empréstimo em reais ou dólares com aquele ativo ali que está segurando a dívida. Ao longo dos próximos anos, nós temos bastante convicção que irão surgir diversos tipos de serviços e produtos para ajudar essa nova economia que está surgindo ao redor do Bitcoin. E a nossa função como companhia, ao longo dos anos, é continuar trazendo inovações para o mercado para ajudar nessa transição. Então, quando você pensa daqui a 5, 10, 15 anos, acho que provavelmente a Orange se torna uma plataforma financeira, uma plataforma de serviços, de tecnologia, ajudando a pessoa comum, o detentor de Bitcoin, ou empresas a navegar essa nova indústria e conseguir viver nesse padrão Bitcoin. Legal. E fala pra gente um pouco como é que é a estratégia de tesouraria da Orange em termos de acumulação patrimonial e, ao mesmo tempo, lidar com a volatilidade inerente do Bitcoin. Então, é isso. A volatilidade é um pouco crítica para o negócio. Então, só para explicar um pouquinho o que é a Orange. A Orange é uma empresa listada na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Nós temos, atualmente, 3.708 Bitcoins na nossa tesouraria. Então, esses são ativos próprios, que são um ativo no balanço da companhia. E a empresa negocia em bolsa, como qualquer outra empresa listada aqui no Brasil. E por ser uma empresa listada, com um balanço muito forte, a gente consegue emitir dívidas ou ações para continuar nesse movimento de compra de Bitcoin. Um exemplo que a gente já fez. A Orange emitiu, até mesmo antes de listar, a primeira dívida nacional para daqui a 5 anos, sem juros, para comprar Bitcoin. Então pensa o seguinte, a gente tomou uma dívida de basicamente 130 milhões de reais, da qual a gente não paga juros, só preciso retornar o principal daqui a 5 anos e eu usei esse montante de 130 milhões de reais para comprar Bitcoin. Para nós, esses 130 milhões de reais em Bitcoin hoje, daqui a 5 anos, vão valer muito mais do que o valor atual. O Bitcoin não vai estar aí em 105, 110 mil dólares. Ao nosso ver, vai estar um valor muito mais alto. Então, a gente consegue se capitalizar de maneira muito eficiente, que muitos investidores, pessoa física ou pessoas jurídicas, provavelmente não conseguiriam. A gente usa os recursos para comprar o Bitcoin e não tem nenhuma chamada de capital. Se o Bitcoin for volátil, cair de 110 para 90 mil dólares, por exemplo, não muda absolutamente nada na nossa vida. Essa dívida só tem que ser paga daqui a 5 anos. E o detentor da dívida, né, o nosso credor, tem a opção de converter esse crédito em ações da companhia. Então, para ele, essa é a vantagem. Ele acredita que o Bitcoin vai andar bastante, ele acredita que a ação da Orange, ao longo do tempo, tende a se valorizar, então ele tem uma opção de converter o crédito em ações da companhia num preço pré-determinado. Então, esse é um tipo de instrumento que você consegue emitir como uma empresa listada. Isso a gente já fez, foi o primeiro no Brasil. Trazendo um exemplo norte-americano, que já é uma indústria um pouco mais avançada. Lá a Strategy, essa empresa do Michael Saylor, fez um dos IPOs mais bem-sucedidos do ano nos Estados Unidos. Ele levantou 2,5 bilhões de dólares numa ação preferencial que paga 10% ao ano em dólares para o detentor desse papel. Então, qual que é a visão do Saylor? Ele tem convicção que ao longo dos anos o Bitcoin irá se valorizar mais do que 10% ao ano. Mas ele também tem bastante consciência que tem vários investidores que não conseguem navegar a volatilidade do ativo. Você pensa que você já está em fase de aposentadoria, você está querendo viver sua aposentadoria de maneira tranquila e talvez o Bitcoin não seja o ativo
ideal para uma carteira tal, de alguém que já está em fase de aposentadoria, dada a volatilidade. Contudo, em vez de deixar os seus recursos numa money market account nos Estados Unidos pagando 4%, você estaria melhor recebendo 10%. Então o Saylor te oferece 10% ao ano. Essa ação preferencial dele fica ali em torno de $100. Não mexe muito, ele controla o preço basicamente com pouca volatilidade. E todo o retorno, ele usa esses recursos que ele captou para comprar o Bitcoin. E na visão dele, o Bitcoin vai dar mais do que 10% nos próximos anos. 10% do retorno fica com o detentor dessa ação preferencial e todo o restante fica na mão dos acionistas comuns da companhia. Então, esse é um exemplo de um título de mercado de capitais que você consegue criar por ser uma empresa listada e você gera um novo produto que atende uma demanda de um segmento específico da população. Alguém que está procurando retornos mais interessantes que 4% ao ano, em dólar que você recebe nos Estados Unidos, mas não quer ter mais volatilidade no portfólio. E algo semelhante a gente pretende fazer na América Latina nos próximos anos. Pensar em novos tipos de exposição para outros tipos de investidores, usando um pouco da volatilidade do Bitcoin, dos retornos do Bitcoin, mas adequando isso para pools específicos de capital. Como é que você vê, Guilherme, assim, se o Brasil tem potencial quando a gente compara a adoção do padrão Bitcoin, né? Acho que primeiro um pouco o que é o padrão Bitcoin, né? E aí, assim, por que o Brasil teria algum... Será que é mais fácil para o Brasil, o perfil do brasileiro, ou o perfil de como é que a regulação aqui ela é boa, ela é perfeita para que isso aconteça? Não? Como é que você vê essa possibilidade? Então vamos falar o que é o padrão Bitcoin, só para deixar claro o que a gente entende nesse conceito. O Bitcoin, ao nosso ver, já se tornou e cada vez mais irá se consagrar como uma nova moeda global, uma moeda digital. Atualmente existe o euro, existe o dólar, existe o real, existe o peso e o Bitcoin vai ser mais uma moeda. Empresas que trabalham no padrão Bitcoin tem o Bitcoin como a sua moeda corrente do dia a dia. Você está pensando no retorno que o Bitcoin vai dar. Os empresários brasileiros ou investidor brasileiro normalmente está pensando na CDI, no que o real vai dar, na taxa de inflação do real. Quem trabalha no Bitcoin está pensando, qual que é o retorno esperado do Bitcoin? Quanto que o Bitcoin vai dar ao ano? Quando eu estou tomando uma decisão de investimento, eu penso, devo segurar o Bitcoin, que tem dado aí 75% ao ano em reais nos últimos anos, ou devo fazer um investimento que, a princípio, tem que dar mais do que 75% ao ano em real para valer a pena. Então, você muda um pouco o conceito. Isso vai acontecer com pessoas e com empresas. Eu já vivo nesse conceito na minha vida pessoal há basicamente 5 anos. A partir do momento que eu migrei todo o meu portfólio para o Bitcoin, comecei a pensar... Essa é a minha moeda corrente, toda a minha decisão é com base nesse ativo. Empresas que operam nessa indústria acabam migrando para esse mesmo tipo de mentalidade. Eu acho que o Brasil tem tudo para liderar nesse segmento. Por quê? Se o Bitcoin é bom para o americano, que vive no padrão da moeda forte global, né? Se você ainda pode chamar o dólar de moeda forte, atualmente está todo mundo falando aí do debasement trade, né? Claramente, o governo norte-americano está tentando desvalorizar o valor do dólar. Inclusive um call da Bridgewater, né? Foi, exato. Se voltar atrás, era um call exato. Ray Dalio. Foi aí que foi um pouco da minha, se eu posso falar, discrepância com o Ray, porque o Ray há muito tempo estava falando... Não tem como o governo norte-americano sair da posição que está. Extremamente endividado, com 38 trilhões de dólares de dívida, um budget negativo, a dívida norte-americana aumenta em basicamente 2 trilhões de dólares por ano. Não tem como sair dessa situação, a não ser que faça um corte de gastos no osso. O que tentou-se, de certa forma, com o Trump, com aquele Doge liderado pelo Elon Musk, e mesmo esse não funcionou. Então, o Ray já vem falando há muito tempo que isso vai acontecer com o governo norte-americano. E, na visão dele, sempre foi muito comprado em ouro, né?
falando todo mundo tem que ter exposição a ouro. Ouro é uma moeda que ninguém consegue inflar, que é, de certa forma, descentralizado, que é a opção de reserva de valor dos bancos centrais. E na visão do Ray, quem iria tomar a posição como reserva de valor global e economia mais pungente do mundo seria a China. E foi aí que eu falei, putz, existe uma revolução tecnológica, uma nova tecnologia descentralizada que faz exatamente o mesmo papel que o ouro, só que melhor. É finita, não é escasso. O ouro é escasso, mas não é finito. Ninguém sabe quanto existe de ouro no globo. Todo ano, basicamente, mais 1,5%, 2% do total de ouro nasce, é tirado da terra e vai parar nos cofres. O Bitcoin é finito. É totalmente tecnológico. Você não consegue comercializar com ouro, porque para você fazer um negócio com ouro com um país como o Brasil e a Europa, tem que mandar ouro por navio ou por avião, é extremamente ineficiente. O Bitcoin você consegue fazer uma transação em basicamente alguns minutos, com essencialmente zero custo de transação. Então, na minha visão, o Bitcoin iria crescer como uma alternativa ao ouro e às moedas fiduciárias. E atualmente tem até nome, né? É o que a gente estava falando. É um trade aí que a Bridgewater vem falando há muito tempo e atualmente está sendo adotada pelo mundo como debasement trade. Migre para ativos escassos, porque o dólar e as outras moedas vão acabar perdendo valor, visto que o Banco Central norte-americano vai imprimir muito papel para conseguir pagar essa dívida norte-americana. Então, essa é a realidade norte-americana. O Brasil, no papel do real, é uma moeda, de certa forma, mais fraca que o dólar, né? As reservas do Brasil são os dólares, e o dólar está sendo inflado lá nos Estados Unidos. Então, mas o brasileiro já está acostumado a viver com uma moeda de referência que não é o real, né? Todo brasileiro meio que acompanha de uma forma ou outra o valor do dólar. Se você vai fazer uma viagem, no seu consumo, de certa forma, está muito atrelado ao dólar. Então, eu acho que abraçar uma outra moeda, que é digital, que ninguém está no comando, que não tem um banco central definindo a emissão, que é o Bitcoin, é mais fácil para o brasileiro. E para o brasileiro que já teve hiperinflação, que já teve diversas moedas, que já teve cenário há muitos anos atrás de controle de capital, entender a beleza de uma moeda que é imune a tudo isso, acho que é mais fácil. Por isso que a gente está bastante convicto que o Brasil vai liderar esse movimento e a gente, como companhia, gostaria de estar na frente dessa transição. E você acha que, do ponto de vista regulatório, tem algo que possa ser feito ainda? Tem algo em andamento? A gente viu recentemente alguns bancos aceitando, né, o Bitcoin como garantia. Como é que você vê ainda nesse tema de desenvolvimento do Bitcoin no mercado brasileiro, o potencial ainda que existe? Eu acho que tem muito potencial. Acho que o Brasil foi, de certa forma, até mais de vanguarda que o próprio Estados Unidos, né? Se você pensar que o primeiro ETF de Bitcoin, criptoativos do mundo, um dos primeiros foi aqui no Brasil, né? Veio alguns anos antes que os Estados Unidos. Alguns bancos no Brasil já vendem Bitcoin dentro da conta corrente dos seus clientes, algo que não existe nos Estados Unidos. Nenhum banco norte-americano permite que você compre Bitcoin ali na sua checking account norte-americana, na sua conta corrente. Por outro lado, eu acho que o nível de entendimento e convicção do americano está mais para frente do que a do Brasil. E essa nova administração lá, sob o comando do Trump, está muito mais aberta a essa nova classe de ativo, inclusive com uma proposta em andamento de se fazer uma reserva estratégica de Bitcoin dentro do governo norte-americano. Ou seja, lá na Secretaria do Tesouro norte-americano teria aí uma reserva de Bitcoin. Já tem uma reserva estratégica de ouro, né? Basicamente 25% do ouro global está na mão do americano, e a ideia é que fizesse algo parecido com o Bitcoin. Eu acho que tem muito para andar no Brasil. A gente acabou de ver aí nos Estados Unidos o JP Morgan, né? Engraçado, um dos bancos mais tradicionais norte-americanos e um dos bancos que era mais avessos a essa tecnologia. Lá, o Jamie Dimon, CEO do banco, falou por inúmeras vezes que o Bitcoin não valia nada, que isso não era moeda real, que era uma enganação.
E basicamente não só o banco mudou em 180 a posição desse, olha, não só o Bitcoin existe, como a gente vai aceitar Bitcoin em garantia. Se você quiser tomar um empréstimo aqui do banco, colocar o Bitcoin como garantia e tomar um crédito, vamos começar a oferecer esse serviço. E o próprio Jamie Dimon falou abertamente, olha, não tem como, o Bitcoin vencer, os criptoativos virão de forma legítima e todo mundo tem que se adaptar a essa nova tecnologia. Então, acho que tem muito a ser feito no Brasil, tem várias regulamentações para deixar mais claro, os bancos podem ter exposição ou não podem ter exposição, quais serviços podem ser oferecidos. A gente quer ajudar nesse movimento, mas eu acho que a gente está ainda em passo de formiga. Se você pensar que um dia o brasileiro vai ter uma exposição importante nesse ativo e tal qual com o imóvel, vai precisar se financiar, vai precisar tomar crédito contra o imóvel, vai querer ter custódia, fazer pagamentos, vai pensar em sucessão patrimonial. Todos esses serviços virão para o Brasil e acho que estamos muito no começo dessa história ainda. Quando a gente pensa que em uma empresa de treasury, né, a gente pensa nessa complexidade, né, de usar o mercado para se financiar, para aumentar o Bitcoin per share, né, que é a grande métrica aqui no negócio. Existem algumas travas ou assim, algum ponto de vista de regras que vocês querem colocar para que o investidor da Orange BTC fique tranquilo, do tipo, em relação à alavancagem que vocês esperam ter? Acho que isso é bem importante, né, para pensar que não é que a empresa... E, inclusive até a questão de Bitcoin, né, uma pergunta que a gente costuma receber, a empresa vai poder operar com qualquer criptoativo, né, e acho que isso é um ponto importante. A gente tem, diretrizes bem claras. Vamos começar com a última pergunta. Só investimos em Bitcoin. Está até ali no nosso estatuto social, que em termos de ativos digitais, o único que nós investimos é em Bitcoin. De novo, acho que tem uma gama infinita de ativos digitais e uma coisa é Bitcoin, todo o resto é diferente. Bitcoin já tem aí basicamente 16, 17 anos de existência, é o único que efetivamente se estabeleceu e irá crescer como reserva de valor, é totalmente descentralizado e funciona como uma moeda global. É o ouro digital, ou podemos chamar o ouro o Bitcoin analógico. Todo o resto são apostas em tecnologia, em novos protocolos, que podem, de certa forma, melhorar algum tipo de atividade. Pensa que você pode fazer aí transferência de imóveis usando blockchain, ou algumas transações usando blockchain. São novas tecnologias que devem melhorar um pouco o que existe atualmente de forma marginal. Eu acho que o Bitcoin é totalmente diferente. Existem aí um problema global de trilhões e trilhões de dólares de como guardar o fruto do seu trabalho. Como é que você guarda riqueza para você e para as próximas gerações? E a melhor forma de fazer isso, ao nosso ver, é o Bitcoin. Com essa filosofia, a gente toca a empresa. Então, a gente não está fazendo apostas em novos criptoativos e outros protocolos e novas tecnologias que podem melhorar algum tipo de atividade que já existe. A gente aposta que o Bitcoin irá se consagrar como uma classe de ativo de 10, 20, 30 trilhões de dólares e queremos ter esse ativo de maneira robusta no nosso balanço. Então, essa é a primeira regra. Transparência. Todo mundo pode entrar no nosso site, orangebtc.com, e vão ver a nossa dashboard. É tudo transparente. A gente tem lá quantos bitcoins a gente tem em balanço, quantas ações existem da companhia, quanto que a gente já conseguiu aumentar desde o nosso início de jornada de Bitcoin por ação, qual que é o nosso nível de endividamento. Então, tudo isso é 100% transparente para que o investidor consiga acompanhar de forma real o que está acontecendo dentro da companhia. Um dos limites que nós temos, a gente não quer nunca subir de 20, 25%, no máximo 30% de endividamento. Só para vocês terem referência, atualmente a gente tem basicamente 5% de endividamento. Temos 2 bilhões de reais em Bitcoin em balanço e uma dívida de mais ou menos 130 milhões de reais. Somos uma das empresas menos alavancadas da B3 e temos total cobertura dessa dívida, né? É um conceito diferente. Normalmente, as empresas mais tradicionais têm endividamento
e o fluxo de caixa futuro que irão cobrir essa potencial dívida. A gente, se fosse fechar a porta amanhã, temos 20 vezes o valor de dívida em caixa, em Bitcoin. Então, a gente pretende, no futuro, eventualmente aumentar um pouco esse nível de endividamento. O Saylor, por exemplo, nos Estados Unidos, tem algo como 20% a 25% de dívida. Mas essa é uma outra diretriz aqui, uma outra métrica que a gente tem bastante cuidado. Outro ponto interessante que a gente vai ter, bastante na filosofia do Bitcoin, o Bitcoin fala muito em inglês, don't trust, verify, né? Não confie, verifique por conta. Iremos colocar no nosso site as carteiras com Bitcoin, ou seja, você consegue ver no blockchain, on-chain, as moedas que a gente tem. Então, você tem aí transparência de que as moedas que a gente avisa que tem são nossas. Então, essa é um pouco das diretrizes que a gente tem, é muito focado em Bitcoin e o nosso principal objetivo é ver esse ativo crescer no mercado nacional e o brasileiro entender a revolução e a utilidade de ter exposição a esse ativo. Muito bom. Uma métrica muito comum usada no mercado, né, de Bitcoins e nas treasuries, principalmente, é o Bitcoin Yield. Explica para a gente um pouco, Gui, o que é essa métrica exatamente? Então vamos lá, acho que o investidor desse tipo de negócio pensa sempre em Bitcoin. E a métrica mais importante é o que é chamado de Bitcoin por ação, ou Bitcoin per share. Pensando aqui num exemplo básico, se você fosse dissolver a companhia em determinado momento e distribuir todos os Bitcoins em balanço da empresa em todos os seus acionistas, quanto que cada acionista levaria para casa em Bitcoin por ação? É mais ou menos esse exercício. E o objetivo é crescer esse número ao longo do tempo. Então, o chamado Bitcoin Yield é quanto que cresceu em Bitcoin por ação ao longo do tempo. Para quem quiser entender um pouco mais, pode ir no nosso site, tem a nossa dashboard, você vai ver exatamente quanto que tem de Bitcoin por ação atualmente e quanto que a gente já cresceu desde o começo da nossa história. Então, essa é a principal métrica. O objetivo da companhia é que a exposição a Bitcoin do investidor cresça. Como é que ela cresce? Ela cresce com o montante de Bitcoin por ação subindo. Então, quando você pensa um pouco dos principais drivers dessas empresas, são 3. O valor do Bitcoin. Obviamente, você está com exposição a Bitcoin, então se o Bitcoin subir, as ações dessas empresas tendem a subir. O montante de Bitcoin por ação e quanto que esse Bitcoin por ação subiu ao longo do tempo. Foi aí que o Saylor foi muito bem e desde o começo da sua história conseguiu subir esse montante em basicamente 250%. Nesse ano, desde o comecinho do ano, ele está em 26%. A gente está começando agora a nossa história, mas já estamos perto de 2%. Então, basicamente, é quanto que você está aumentando a sua exposição, indireta, obviamente, através das ações, ao Bitcoin ao longo do tempo. E essa exposição aumenta porque a gestão da companhia, através da operação de tesouraria, consegue emitir instrumentos, se capitalizar sempre de forma benéfica ao investidor. Quando o Saylor lá fora ou a Orange aqui nos Estados Unidos toma uma dívida de 5 anos sem juros, que normalmente uma pessoa física ou jurídica não consegue fazer por conta, e usa os recursos dessa dívida para comprar Bitcoin, ela está trazendo mais Bitcoin para a companhia, aumentando o montante da Bitcoin por ação e, eventualmente, diluindo um pouco o investidor no futuro. Então, é mais ou menos esse principal conceito que é o norte dessas companhias. Gui, o IPO reverso que vocês fizeram tem como origem uma empresa de educação, né? Exato. E essa é uma frente que vocês têm apostado muito. Você pode falar um pouquinho mais sobre as iniciativas e para o público que quiser, de alguma forma, ter contato com essas iniciativas, como é que eles podem ter acesso a isso? Exato. Essa é uma das nossas principais frentes de trabalho. Como eu disse, nossa missão é liderar essa transição para o padrão Bitcoin na América Latina. Começamos trabalhando bastante em tesouraria e temos um braço muito grande de educação. Por quê? Porque a gente ainda vê uma oportunidade muito grande, tanto para investidores de varejo, quanto para investidores institucionais, a compreenderem melhor o que é o Bitcoin, a fazer uma exposição relevante em seus patrimônios e portfólios nesse ativo e, eventualmente,
entrar nesse mercado. Então, a gente vai tocar a educação com esse objetivo. A gente faz várias frentes. Então, a gente vai fazer desde pesquisa e publicação aí de relatórios, de papers próprios. A gente acabou de publicar o primeiro, explicando como é que funcionam essas tesourarias de Bitcoin. Então, quem quiser entender um pouco mais, pode ir no nosso site, orangebtc.com, e lá na home do site, embaixo, você vai ver ali o nosso paper explicando um pouco mais como é que funcionam essas tesourarias. Um paper bem bacana, escrito pelo nosso diretor de Bitcoin, Sam Callahan. Então, acho que vale a leitura. A gente fez um evento aqui em São Paulo, até com a presença do Michael Saylor, para explicar um pouco esse modelo, falar de Bitcoin. A gente tem nossos canais de redes sociais, tanto o Twitter, quanto o YouTube, quanto o Instagram, que a gente já está proporcionando bastante conteúdo para que as pessoas consigam entender um pouco mais essa classe de ativo. E vamos ter também cursos, tanto presenciais quanto online, começando no ano que vem, para quem quiser conhecer mais sobre o Bitcoin. Então, se você quiser acompanhar um pouco a gente nas redes sociais, é @orangebtc.com ou no nosso site www.orangebtc.com, e lá você vai entender um pouco mais essa nossa frente de educação, que é crítica, né? Eu acho que aí que tem uma grande diferença entre um mercado que acho que está um pouco mais desenvolvido que é o Estado americano, para o brasileiro. Lá tem basicamente quase 100 empresas criando e distribuindo conteúdo de qualidade sobre essa nova economia, e o Brasil ainda não está lá, então tem bastante gente para aprender e tem bastante evolução pela frente. Muito bom. Vamos encerrando aqui esse bate-papo super interessante e vamos seguir a tradição e te pedir uma dica cultural, né? Acho que como o assunto é Bitcoin, não tem como não pedir. Vale, só falta eu não algum falar. livro ligado ao assunto. Acho que um dos livros que vale a pena para quem ainda não conhece muito bem sobre essa nova tecnologia, esse inovativo, e quiser estudar um pouco mais, chama-se Bitcoin Standard, do Saifedean, ou Padrão Bitcoin, acho que já está traduzindo em português, e conta um pouco sobre a tecnologia e fala um pouco o que seria um mundo que não roda no dólar, que não roda no ouro, mas roda no Bitcoin. Então, acho que a minha dica aqui de hoje, o Padrão Bitcoin, The Bitcoin Standard, escrito pelo Saifedean. Bacana, muito bom. Bom, minha dica, acho que totalmente alinhado aqui, eu acho que é o livro do Ray Dalio, né? Talvez o Changing the World Order, passa um pouco sobre essa mudança, né, que está em curso. A questão do dólar tem a ver não só com isso, mas também tem a ver um pouco com a dinâmica de taxa de juros, tem a ver com outras questões. Mas acho que é super legal a forma como ele aborda essa discussão das reservas de valor. Renato, alguma dica? A minha dica não é exatamente relacionada a Bitcoin, mas é um livro que eu acho que é muito interessante na forma de pensar e questionar, que é um livro até bastante antigo, que é o Freakonomics. Ele questiona a forma, né, como o ser humano ele age, aos incentivos. É interessante isso aqui do ponto de vista de questionar por que né, tem o apego ao ouro, o apego ao papel moeda. Né, é uma forma interessante dado todo o aspecto positivo que o Bitcoin traz aqui para a economia. Obrigado, Renato, pela dica. Bom, vamos encerrando aqui. Guilherme, queria te agradecer pela oportunidade. Obrigado, um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a Orange BTC e um pouco mais de Bitcoin. Muito bom. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Bom, perfeito. Você que nos acompanha já sabe, o Insights nas principais plataformas no YouTube do Bradesco. Até mais. Tchau.